Você já percebeu que a maioria das preocupações que você tem nunca acontece? Isso é o que diz Dale Carnegie no seu livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Dale Carnegie, escritor, palestrante, pioneiro em desenvolvimento pessoal, focado em comunicação, influência e inteligência emocional. Ele ensina nos seus livros como lidar melhor com pessoas, ansiedade e a vida profissional. E ele tem milhares e milhares de best-sellers. Hoje a gente vai falar sobre esse livro. Eu trouxe um resumo desse livro para vocês. Então, se você sofre de ansiedade, o que é ansiedade? Ansiedade nada mais é do que preocupação excessiva. Então, se você sofre de ansiedade, esse vídeo é para você. Fica comigo que eu vou te falar sobre os 11 tópicos que ele aborda nesse livro. Então, é basicamente 11 dicas do que você precisa fazer, né? Do que você pode fazer para começar a viver de fato. Porque enquanto você está preocupado, ansioso, você não está vivendo a sua vida. Você está preso no futuro, no que pode vir a acontecer, que não está acontecendo no momento. E fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou deixar por último as 2 estratégias que eu mais uso e que desde quando eu comecei a aplicar essas estratégias, minha vida mudou. Eu vivo de forma muito mais fluida, muito menos preocupada, muito mais leve, e eu sempre sou abordada nos lugares onde eu estou, as pessoas perguntando, me acham muito feliz, né, "Você é muito feliz, você sempre está muito feliz, você sempre está muito bem". E às vezes as pessoas perguntam se eu sou mais espiritual, porque elas conseguem enxergar essa vibe, essa energia que eu consigo manter por conseguir controlar todo esse estresse, toda essa preocupação, toda essa ansiedade, todos esses medos, e viver de forma muito melhor. E eu confesso que, além de viver de forma muito melhor, as coisas que acontecem na minha vida são muito mais assertivas. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu saí e Ontem eu saí e eu tinha que me deslocar da minha casa, onde eu moro aqui em Brasília, em Taguatinga, e ir até o Plano Piloto, o centro de Brasília, aproximadamente entre 15 e 20 quilômetros. E parecia que ia chover. E eu ia para um determinado prédio, precisaria estacionar o carro a uma certa distância e ia andando. Conforme eu fui andando e eu fui vendo, eu fui pensando: "Ah, tá tudo bem, vai chover, mas aqui em Brasília não chove o dia inteiro. A chuva passa, então eu vou esperar a chuva passar e aí vai dar para mim descer". Quando eu fui chegando, começou não, já estava chovendo, mas a chuva foi aumentando e ficou uma chuva mu estava uma chuva muito forte, muito forte. E aí a minha preocupação era, eu tinha horário para chegar e porque eu tinha uma reunião, e também tinha a questão de: "Putz, agora eu vou ficar ilhada, não tenho um guarda-chuva, como é que eu vou sair? Como é que eu vou descer do carro?". Essas coisas, claro que elas continuam passando pela minha cabeça. É inevitável elas não virem, elas não transitarem com você. Só que o diferencial é como eu lido com elas. Então, elas vinham, mas ao mesmo tempo eu falava: "Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai parar de chover". E aí eu comecei a olhar e o céu estava preto, super carregado. Eu falei: "Gente, esse céu não vai abrir. E agora?". Eu comecei a dar risada e ficar tranquila e pensando: "Ai, eh, não vai passar, mas quando eu chegar lá, vamos ver. Se eu precisar ficar esperando, eu fico. Se eu tiver que ficar ilhada, eu fico. Se eu perder a reunião, tudo bem". E foi ficando de boa e sorridente. Quando eu virei do carro, já para estacionar onde eu iria estacionar, gente, eu entrei numa área que o céu estava limpo. E aí eu comecei a meio que dar risada comigo mesma, achando: "Meu Deus, o céu tá limpo", e aí a chuva diminuiu drasticamente, estava só chuviscando. Eu estacionei o carro e eu desci do carro e só peguei um chuvisco. E aí foi nesse momento que eu senti: "Poxa, como é gostoso viver assim". Porque no normal você vive preocupado que algo vai dar errado, aí a chuva não vai passar, não vou conseguir descer do carro, e agora, e agora, e agora, vou perder a reunião, e agora? É uma sensação de tensão. E aí, de repente, quando chega ou algo bom acontece, a tensão vai embora, mas logo vem uma nova tensão, porque vem outra preocupação, ou então a desgraceira acontece mesmo.
Só que quanto mais positivo você é, mais coisas positivas acontecem. Mesmo que você sendo positivo e o ruim acontecer, tá, tudo bem, é uma questão. Mas você sabendo lidar com a questão ruim que aconteceu também é outra questão, mas também é algo que transforma a vida. Mas você viver positivo e o resultado final ser positivo é tipo porque muitas vezes você para chegar no resultado positivo, você vive nesse desgaste, nessa tensão, nessa agonia, nessa pressão, e você tá leve, e aí chega o resultado já é leve, né, tipo, tá caindo o mundo, mas tudo bem. E aí você chega lá e sabe assim? Enfim, viver cada dia melhor, e esse livro colaborou muito para isso. Você não sofre e aí Dale Carnegie fala, né, ele traz que você não sofre pela preocupação, de fato. Então, muitas vezes a gente pensa que a gente está sofrendo porque: "Ah, não vou conseguir pagar o cartão de crédito. Ah, meu filho está doente. Ah, ou vai ficar doente". A gente sofre não é pelo fato, é pela imaginação. 99% das dos nossos medos simplesmente não acontecem. Você tem noção disso? Você tem noção de que você passa tempo demais preocupado, ansioso com coisas que simplesmente nunca vão acontecer? E aí Dale Carnegie ele explica a diferença do medo real e do medo irreal. O que que é o medo real? Medo real é você ter medo de leão. Mas por que você tem medo de leão? Porque você está na floresta e tem um leão na sua frente. Esse é o medo real. Ele tá aqui, tá presente na sua frente. E esse medo sim é bom, porque é ele que vai te salvar do leão. Se você ficar lá: "Eu não tenho medo, eu sou maior do que o leão", aí você vai se lascar, né. O medo irreal é aquele medo, você vai para uma cachoeira, vai fazer uma trilha, vai conhecer a floresta e tá com medo de ser atacado por um leão. Esse é o medo irreal. Por quê? Porque muito provavelmente você ouviu falar que o leão é muito forte, que é um bicho que não tem como fugir dele, se você entrar na água ele entra, se você subir uma árvore ele vai subir atrás, e aí você imagina na sua cabeça que pode aparecer um leão e ele pode te atacar. Oi? Oi? Aí você vai, faz a trilha com esse medo todo, vai embora, não é atacado, ninguém que você conhece nunca foi atacado por um leão e nunca será. Você se preocupou à toa por causa do leão. Então a gente precisa eliminar esses medos irreais e ficar apenas com o medo real, que é o medo que vai proteger a gente, que é o medo que de fato vai salvar a gente. Essa esse essas preocupações que a gente muitas vezes acha que a gente precisa ter, precisa se preocupar, porque ela dá uma falsa sensação de controle. Então, de repente, eu tô com medo de ser atacada pelo leão na trilha. Eu não vou pra trilha, não vou fazer a trilha. Então isso dá uma certa sensação de controle. Eu não vou ser atacada pelo leão, porque eu tenho o controle de escolher não ir pra trilha. Não vou pra trilha, não serei atacado. E mesmo que você vá pra trilha, você fica em estado de alerta. Se escutar um barulhinho, você olha. E aí você acredita que o leão não te atacou, porque você foi prudente. Pode ser uma sensação que pode vir a aparecer. Então ela é ilusória. A gente vai falar de 11 tópicos, né. Então vamos começar pelo primeiro, fica comigo até o final, que por último eu vou falar sobre os 2 tópicos que eu mais aplico na minha vida e não foi por escolha, tá. Eu li o livro, foi o que mais fez sentido pra mim, é o que é mais fluido pra mim e é o que mais funciona pra mim. Primeiro, Dale Carnegie fala: "Viva em compartimentos diários". Então você vai imaginar que a sua vida é como se fossem vários compartimentos, no qual você abre a porta, entra nesse compartimento, fica nesse compartimento aqui, por exemplo, eu estou em uma bolha, não sei se vocês conseguem perceber.
Estou na Biblioteca Nacional de Brasília e aqui tem algumas salas que são salas para estudo, salas coletivas e salas individuais. No caso, eu estou em uma sala individual e aqui é tudo de vidro. Então vamos imaginar que eu estou neste compartimento. Ali atrás, por onde eu vim, onde tem a porta, vamos imaginar que é meu passado. E lá na frente é meu futuro. A gente vive no nosso presente sem estar no presente. A gente está o tempo inteiro preocupado com o que pode acontecer no futuro, e essas nossas preocupações com o que pode acontecer no futuro, todas elas são baseadas no que aconteceu no passado. Vários estudos mostram que as crianças elas nascem sem medo. Esses dias eu postei um vídeo no meu Instagram de crianças, as crianças estão brincando e aí eles colocam várias cobras ao redor e as crianças não têm medo nenhum. Elas estão lá tocando na cobra, estão lá brincando e aí mostra os pais assistindo. Os pais petrificados, se cagando de medo. De onde veio esse medo dos pais? Veio de ouvir falar, estudou na escola que cobra é perigoso, cobra tem veneno. Conheceu de repente alguém que foi picado por uma cobra. Ou seja, esse conhecimento de que a cobra é perigosa está no seu passado. Você ouviu falar que a cobra é perigosa. E aí você está com medo de que a cobra te pique no futuro. Você não está vivendo aqui. Você está vivendo, é como se você estivesse vivendo em toda a biblioteca, em todo o andar da biblioteca. Só que isso não é possível. Não tem como a gente estar vivendo em mais de um lugar ao mesmo tempo. Isso não vai dar certo, isso não vai dar bom e não dá. Então a sugestão de Dale Carnegie é: chega no seu momento de vida, né, onde eu tô hoje, eu tô na biblioteca, vamos supor, estudando, mas aí eu tô preocupado, não vou conseguir passar no concurso, ou eu já vim aqui nessa biblioteca estudar muito quando eu estava trabalhando na embaixada americana, eu precisava estudar as regulações, mas eu estava o tempo todo preocupada, não vou conseguir, não vai dar certo. Então a sugestão dele é: entra na biblioteca, fecha a comporta. Eu estou na biblioteca. Eu estou estudando. O amanhã, se eu vou passar no concurso público, se eu não vou, isso é amanhã, é outro dia. Então eu vou entrar aqui hoje, eu vou me fechar aqui e, e depois eu abro a porta para ir para a próxima comporta. Então, são compartimentos diários. Viva uma coisa de cada vez. Se a preocupação vir, fale para você mesmo: não, isso não é para agora, para depois. Depois eu vejo isso. Agora eu estou vivendo aqui. E aí isso está muito conectado com a atenção plena. Então, viva em atenção plena, no presente, no dia, no que você está vivendo de fato hoje. Segundo, não, esse aqui, opa, quase dei um spoiler, esse aqui vai ficar pro final. O segundo e o terceiro vão ficar pro final, que são meus bestes. Então vamos logo pro quarto, tá? Coloque no papel. Então, o que tá te preocupando hoje? Escreva no papel. Às vezes a gente vai dormir, acorda, passa o dia inteiro com a preocupação na cabeça. Clareza mata a ansiedade. Eu tenho percebido isso na pele e eu tenho feito vários vídeos no meu Instagram falando sobre isso, né? Que desde quando eu comecei a me organizar, através de listas, através de agendas, nossa, mais da metade das minhas preocupações sumiram. Porque às vezes vem na sua cabeça: tem que fazer isso. Depois vem de novo: tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. E você fica com aquela cabeça: tem que fazer isso, aquilo outro. E você faz inúmeras coisas no seu dia, mas quando o dia acaba, você tem a sensação de que você não fez nada. E só de você colocar no papel, quando a coisa vem na sua cabeça, tem que fazer isso. Opa, já tá no papel, tá na fila. Então isso não te incomoda mais, não te aborrece mais. É algo que eu venho falando constantemente por perceber na prática. E quando eu li isso aqui hoje, né, agora, por exemplo, já li esse livro há bastante tempo, mas estava preparando o resumo hoje. Quando eu li isso hoje, eu associei a isso. Falei: nossa, que engraçado, o Dale Carnegie trazendo essa teoria, e é o que eu aprendi e constatei na prática. Então, quando você tira essa sua preocupação da cabeça e você escreve, isso te ajuda a visualizar melhor o problema e a pensar melhor sobre ele. Isso te ajuda, quando você coloca isso no papel, você consegue ver
possíveis soluções, você consegue pensar, né, e aí você pode até escrever: "Poxa vida, tá, esse aqui é o meu problema, esse aqui é a minha preocupação. Vamos escrever aqui quais são as possíveis soluções?". E aí você consegue chegar numa decisão. Quinto, não lute contra o inevitável. Aguinha. Muitas vezes a gente sofre muito com coisas que aconteceram e que a gente não acha justo, ou coisas que irritaram a gente. E a gente fica lutando contra isso. E isso daí é um gasto de energia em vão. Então a gente precisa analisar, entender o que a gente tem controle e o que a gente não tem controle. E aceitar o que a gente não tem controle. Então, às vezes, mudou uma regulação no trabalho. Aí você não gostou, é uma regra nova, ou é uma demanda nova, ou é um horário de trabalho que mudou. E você fica ali matutando aquilo, né, você sai do seu compartimento diário, porque você fica pensando naquilo, matutando naquilo, então aceite. Aceite o que você não pode mudar. A resistência ao que já é fato gera sofrimento. Se algo acontece e não pode ser mudado, eu aceito rápido e direciono energia para o que eu posso controlar. Então, direcione essa energia para o que você pode controlar. Às vezes está gastando muita energia para coisas que você não controla, e tem outras coisas que você tem a capacidade de controlar e que você está de igual maneira ali irritado com aquilo e não está conseguindo enxergar que esse você consegue resolver. Então está gastando a sua energia com esses dois aqui, ai, tá ruim, preocupação e ansiedade, irritabilidade. E se você parar de gastar energia para os 2 e focar só nesse, que é o que você consegue mudar, esse aqui perde a força, esse aqui você muda e ó, intenso. Mantenha-se ocupado. Pessoas ocupadas não têm tempo de se preocupar. E aí Dale Carnegie, ele traz o exemplo de uma mãe que perdeu o filho e ela estava com depressão. E nada curava a depressão dessa mulher. Já tinha muito tempo que esse filho dela tinha falecido, já tinha fez terapia, fez várias coisas, e aquela tristeza, ela continuava sentindo. Ela até que fazia, coisas dentro de casa e tudo mais, mas nada era capaz de tirar aquela tristeza que ela sentia. Até que ela resolveu arrumar um emprego, e ela foi trabalhar em uma loja de roupas. E aí, ela foi percebendo com o tempo, né, com o passar dos dias, que ela não se sentia mais triste. Sem entender por que que ela não se sentia mais triste. Mas é porque ao longo do dia ela estava tão ocupada, fazendo coisas, cuidando das roupas, atendendo clientes, e quando ela chegava em casa no final do dia, cansada, que às vezes você pensa: "Tá, trabalhou, mas quando chega no final do dia a tristeza vai bater de novo". Mas quando ela chegava no final do dia cansada, ela não se entristecia, ela não tinha tempo de lembrar, ela nem lembrava daquilo. E ela não se sentia triste, ela não sentia aquela tristeza toda. E a solução, né, para ela no caso, foi o trabalho. Mente vazia é igual fábrica de preocupações. E é igual fala na Bíblia, não sei, não, a Bíblia acho que não fala isso, mas tem músicas e dizeres, né, da igreja que fala: "Mente vazia, oficina do diabo". Porque se a sua mente tá vazia, a nossa mente, ela é tendenciosa para ver o mal e ignorar o bom. Como assim, Jéssica? Vamos supor que você fez tá fazendo você é vendedor. E aí você faz uma apresentação para uma pessoa, faz outra para outra, faz outra para outra e você tá indo super bem, tá todo mundo te elogiando. Ninguém comprou ainda, mas tá todo mundo te elogiando, você tá mandando muito bem. Aí uma pessoa falou que você é um mau vendedor, que você é ignorante, que você pá-pá-pá, pá-pá-pá, pá-pá-pá. Quando você for para casa, adivinha no que você vai pensar? Você não vai estar pensando nas pessoas que te elogiaram, que falaram bem de você. É naquela que falou que você tem que melhorar.
é aquilo que te prende. Então a nossa mente, nós temos a tendência a nos prender ao que há de pior e não ao que há de melhor. E a gente precisa fazer um trabalho consciente. O que é consciente? Eu tô vendo que a minha mente está me direcionando para o lado ruim, como eu hoje, por exemplo. Na verdade foi ontem. Ontem eu tenho uma empresa de treinamentos e consultorias, para empresas, B2B. E eu tô fazendo um trabalho esses dias porta a porta, indo em algumas empresas e conversando, né, entendendo a realidade delas e também explicando um pouco sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço. E foi muito desafiador para mim começar a fazer isso, né, todo esse movimento de estar trabalhando com o que eu trabalho hoje, de estar aqui na internet, foi muito desafiador para mim. E eu comecei a fazer isso na semana passada, fiz 2 dias a semana passada, adorei, foi muito bom. E ontem aconteceu de novo, e todas as minhas visitas foram muito boas, mas a última visita me intimidou muito. Eu bati na porta da proprietária da mesa, que é uma empresa aqui em Brasília que vende conexões, mesas de networking. E ela muito assim, muito confiante, e eu fui na intenção de prospectá-la, só que ela meio que inverteu a coisa e começou a me prospectar. E eu acabei ficando intimidada, porque eu começo a fazer minhas perguntas, mas daqui a pouco era ela que já estava conduzindo, fazendo as perguntas dela, e eu não estava preparada para isso, né, para falar de faturamento, para falar quanto que eu quero faturar, eu não estava preparada para falar desses detalhes, e eu fiquei muito intimidada e acabei saindo, pareceu que eu saí fugida, assim. E fiquei pensando sobre isso. E aí foi quando eu falei: tá vendo? Olha só, todos os meus as minhas visitas até agora foram fenomenais. Agora eu vou ficar pensando nessa? Então, esse movimento ele vai continuar acontecendo, mas é você ver que ele tá acontecendo e driblar ele, falar: "Aqui não". Não vou ficar pensando nessa, tá tudo bem, tô começando, isso é novo pra mim, e todas as outras foram melhor, deixa eu focar nas que foram melhores. Se você não tem essa consciência, se você não olha isso, as coisas simplesmente acontecem com você. Então o padrão, ele simplesmente vai acontecer com você. Você vai embora pensando na visita que foi ruim. E você não tá atento, você não tá consciente, você vai ficar pensando na visita que foi ruim, no dia seguinte vai acordar desmotivado, aí vai fazer uma visita, vai ser ruim também, e aí vai virando uma bola de neve. Então, você precisa ter controle sobre isso. E aí eu quero dizer que estar ocupado é diferente de ser produtivo. Não adianta também você se enfiar em qualquer ocupação. Tem que ser algo que faça sentido para você, porque se enfiar em qualquer ocupação só vai gerar cansaço e vazio. Vazio porque não tem sentido, falta sentido. Então procure coisas para te manter ocupado e que te levem de fato para onde você quer chegar, que estejam de fato conectados com a pessoa que você é. 7. Não amplifique problemas pequenos. Então, isso daqui está muito conectado com isso que eu estava falando, né, da nossa mente focar muito no que é ruim. E às vezes esse focar muito no que é ruim amplifica. Já ouviram falar que tudo que a gente foca expande? Expande mesmo. A gente vive 24 horas do dia. Quando chega no final do dia, a gente não consegue lembrar o que aconteceu em cada minuto do nosso dia. A gente tem lembrança de algumas coisas, que foram as coisas mais marcantes que aconteceram com a gente, que a gente provavelmente pensou mais sobre aquilo. Então, se algo aconteceu comigo e eu estou pensando sobre aquilo, penso uma, penso duas, penso três, se eu continuasse ontem pensando: "Poxa, a minha última visita não foi legal, fiquei intimidada", aí vou no carro, naquela hora que ela sentou, que ela conversava de um jeito, assim, tão não sei explicar, sei que eu quero ser como ela, controlar a situação, é isso aí.
Mas se eu ficasse pensando nisso de novo, e aí chega em casa, eu vou dormir e acabo pensando de novo, pronto, expandiu. E aí vai expandindo. E aí muitas coisas acontecem com a gente que acaba irritando a gente, né, alguém te fechou o sinal, seu chefe falou alguma coisa que você não gostou, um colega de trabalho, enfim, várias coisas podem acontecer. Um exercício bacana de se fazer, recomendado aqui pelo Dale Carnegie, é você pensar, porque às vezes a gente tá depositando muita energia numa situação, vamos dizer que vim pra biblioteca, e aí pedi pra usar uma sala, o atendente falou pra mim que não tinha sala disponível. Eu vim aqui, andei, eu vi que tinha uma sala disponível. Vim aqui, andei, vi que tinha uma sala disponível, fui lá, falei: "Tem uma sala disponível, posso usar?". "Não, não pode". "Por que não pode?". "Ah, porque aqui no sistema tá dizendo que ela já tá sendo usada e eu não posso deixar você usar". "Mas ela não tá sendo usada, tá vazia". "Mas o sistema tá dizendo que tá sendo usada". Me irritou. Me irritou, aí vou embora pra casa, pé da vida, puta que pariu, o cara não deixou eu usar, que maldade, nã-nã-nã. Me irritou. Então vou pensar, isso vai ter algum impacto na minha vida semana que vem? Se eu pensar sobre isso na semana que vem, vai me prejudicar de alguma forma? E no mês que vem? E no ano que vem? Então esse é um exercício muito interessante para você entender o tamanho do problema que está acontecendo com você. Porque assim você consegue enxergar, poxa vida, semana que vem vou estar fazendo tal e tal, vou estar semana que vem eu vou estar em casa editando conteúdo, e aí eu vou lembrar que o cara não deixou eu usar a bolha. Pode até me dar mas aí no que isso me afeta hoje? Em nada. Então vale a pena eu estar gastando energia com isso agora? E aí é você fazer esse direcionamento de energia. Nossa, esse problema é pequeno. Não vou dar para ele a atenção que ele quer. Pequeno, não vou me estressar com isso. E aí Dale Carnegie fala, ele traz até uma estatística de que 90% das coisas que te irritam hoje serão completamente esquecidas na semana que vem. Então você tá se irritando hoje por algo que semana que vem você não vai nem se lembrar. Vale a pena? Não vale. Então, não amplifique problemas pequenos. Número 8, cultive gratidão ativa. Gente, isso é lindo. Parece tão bobo. Então, comece, né, se você não tem o hábito da gratidão, a gente acha que a gente é grato, porque a gente é. "Nossa, eu sou grato pela minha vida, eu sou grato", sou, mas você não percebe que passa mais da metade do dia reclamando. E não associa que essas reclamações que você fazem é falta de gratidão, porque elas parecem coerentes, né. Então, de repente, você está reclamando de um chefe que pega no seu pé, que é mal educado, que é ignorante. E você tá reclamando dele com seus colegas de trabalho, é coerente. Pô, essa pessoa sem noção, como é que fala comigo desse jeito? Só porque é chefe, acha que pode falar de qualquer jeito, mandar eu calar a boca. Ai, que ódio. Isso daí também é uma questão, dá até pra gente voltar nesse exemplo aí, para aquela parte de você não focar em coisas que você não pode mudar, né. Que você não pode mudar o jeito do seu chefe. Então vai ter que dar um jeito de parar de se irritar com o jeito dele, ou se dar o seu jeito de mudar de ambiente de trabalho. Então esse cultivar a gratidão é sair de fato desse lugar de reclamação. "Poxa vida, meu chefe é insuportável, fala comigo desse jeito", mas qual que é a parte boa do seu chefe? Todo Dale Carnegie tem um livro, que é essa colocação que ele traz nesse livro, que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Essa colocação, ela impactou muito na minha vida, inclusive. Ele fala que qualquer pessoa, desde o pior psicopata da história, qualquer pessoa, ela tem algo de bom para mostrar. Ela tem algo de bom para ensinar. Isso mudou muito a minha relação com todas as pessoas.
porque depois disso e eu decidi acabei também, devido a outros motivos, decidindo aprender a amar as pessoas incondicionalmente, todas as pessoas, então essa parte desse livro fez bastante sentido pra mim, de às vezes não gostar de alguém por algum motivo e falar: "Espera aí, deixa eu achar o que que ela tem de bom". E hoje eu consigo fazer isso com muita mais facilidade, eu até virei insuportável, porque ninguém consegue falar mal de ninguém pra mim. Porque eu tô sempre trazendo a versão boa, tô sempre trazendo o lado bom. Então você precisa desenvolver isso em você. E isso no começo é um exercíciozinho que parece chato, que parece bobo, mas que é preciso ser feito para que passe a virar hábito. Depois que virar hábito, gente, é uma delícia, é muito gostoso. Por isso que as pessoas falam que eu tô sempre feliz, que eu tô sempre sorridente. Porque vira um negócio de louca, assim, porque você tá no seu dia a dia ali, vivendo o seu dia mais simples, mais entediante, mais enfim, e mesmo assim você tá olhando para as coisas e você tá conseguindo ficar muito feliz com coisas muito pequenas, muito bobas. Tipo, você olha pra uma coisinha pequena e você: "Ai, minha garrafinha", ai, que você fica. Ai. Parece que a pessoa é idiota? Parece, mas gente, é muito se você parar pra pensar, pensa comigo, como que você vive melhor? Quando você tá se sentindo bem ou quando você tá cheio de raiva e de preocupação? Então é muito melhor você viver parecendo uma idiota, "Ai, minha garrafinha", do que, "Ai, que ódio, esqueci a minha garrafinha", né, "Ai, que ódio, a água não tá gelada". E aí, como você pode começar a cultivar essa gratidão? Através de listas. Escreva uma lista das coisas boas que aconteceu na sua vida. Coloque 10 coisas pelas quais você é grato e repita todo dia. Outro exercício que você pode fazer, todos os dias, agradeça por 5 coisas. 5. Vai fazendo todo dia esse exercício besta, que daqui a pouco ele tá natural e é gostoso demais viver. Isso daqui poderia ser, eu poderia falar ter deixado para o final também falando que é uma das técnicas que eu aplico e que me traz muitos benefícios. Mas eu nem pensei nela, porque eu aprendi isso já há mais tempo, né, não foi com esse livro. Mas esse cultivo da gratidão, ele é muito, muito, muito benéfico para se viver melhor, para conquistar coisas melhores, porque isso também está muito conectado com o que eu falei sobre você não estar reclamando de uma situação, você tá tranquilo com ela e no final a probabilidade de você colher um resultado positivo é muito maior. É lei da atração, e a lei da atração ela existe. Assim como você conecta o seu celular no Wi-Fi, no Bluetooth, liga a televisão e tem sinal, assim como essas ondas sonoras, né, chegam essas ondas de rádio, essas ondas tecnológicas chegam nos aparelhos eletrônicos, nós, que não somos eletrônicos, mas também somos matéria, como os aparelhos eletrônicos, nós também emitimos energias que também se conectam do mesmo jeito que o Wi-Fi, que o Bluetooth. Se você está vibrando numa energia baixa de reclamação, de ansiedade, o yin e yang ele existe, é o bem e o mal, sentimentos positivos, sentimentos negativos, não tem sentimento meio a meio. Então ou você está vibrando nos sentimentos negativos, que é negativo? Vamos falando de sentimentos, ódio, raiva, tristeza, rancor, preguiça, procrastinação. Quais são os sentimentos positivos? Alegria, felicidade, amorosidade, tesão, liberdade, emoção, positivismo, gratidão. Se você vibra aqui: "Ah, Jéssica, mas eu não reclamo tanto assim", mas reclama,
né, você solta umas 3 reclamações por dia, por exemplo, essas 3 reclamações estão vibrando e elas vão atrair resultados negativos, pessoas negativas, situações negativas, mais sentimentos negativos, e aí vai aumentando. Daqui a pouco você tá reclamando mais vezes, porque você tá andando com mais pessoas que reclamam. Como que é o seu horário de almoço? Se você almoça com seus colegas de trabalho, o que vocês conversam? Na sua escola, o que você conversa? Na sua faculdade, o que você conversa com seus amigos quando vocês saem da aula? E aí, entrar nesse lugar da gratidão e parar de reclamar exige que você pare de se relacionar com pessoas que estão nesse lugar de reclamar. Porque se você anda com elas, não tocou, não tem como. A energia tá ali, vai conectar com mais coisas negativas. Você vai precisar se afastar. Ou se são pessoas que você gosta muito ou que precisa conviver, vai precisar impor limites. A minha mãe, ela vive totalmente nesse lado. Então ela reclama muito. E eu já cortei diversas vezes, mas a gente vai falar aqui do vício também mais pra frente. Então, existe esse vício e ela já tá viciada, já é um hábito. Então ela solta. E aí eu simplesmente ignoro, mudo de assunto. Por exemplo, esses dias ela me ligou, e aí ela foi falar: "Ah, fui na lojinha", tem uma lojinha lá no setor que ela adora. "Briguei com a vendedora". Aí eu: "É? E você comprou o quê?". Então eu não dei corda. "Ah, brigou com a vendedora? Por quê?". Porque eu já sabia que ele ia falar: "Ah, a vendedora falou assim, assim, assado pra mim, pá-pá-pá". Então eu corto logo. Você vai precisar fazer isso. 9. Pare de tentar controlar o que os outros pensam. Gente, isso daí, todo mundo vê a vida através da sua lente, da sua perspectiva. Existe o fato, a realidade, e existe como a Jéssica vê o fato e a realidade, e existe como o Carlos, por exemplo, meu marido, vê o fato e a realidade. E às vezes, a gente vê o mesmo fato, a mesma realidade de uma maneira completamente diferente. Então você tentar imaginar o que o outro pensa, né, tipo: "Ai, a pessoa não gostou do que eu falei, não agradei", que é onde vem as preocupações, ou ela não vai gostar do que eu vou falar. Isso tudo é como se você estivesse chutando 1 em 1 milhão. É 1 em 1 milhão de possibilidades, 1 milhão de possibilidades. A sua dúvida, o que você acha que o outro está pensando, é um chute em 1 milhão. Qual que é a probabilidade de você acertar? Mas aí, só para te lembrar, se você está pensando: "Ai, Jéssica, toda vez que eu penso que alguém gosta de mim é verdade". Lembre-se da atração. Lembre-se do yin e yang. Se você tá pensando que ninguém gosta, que ninguém gosta, que ninguém vai gostar, que ninguém vai gostar, isso vai acontecer de fato. Você sempre e independentemente, né, você sempre vai ser julgado. Às vezes você tá pensando que você vai ser julgado nessa situação, você não é julgado, mas você é julgado em uma situação que você jamais pensou que você seria julgado. Por quê? Porque a gente tem isso, a gente tem essa tendência mesmo. Infelizmente é cultural. A gente julga e é julgado o tempo inteiro. E é por isso que a gente tem tanto medo de ser julgado, porque a gente julga. De repente, se a gente não julgasse, a gente não ia ter medo de ser julgado. De repente, não, com toda certeza, porque como a gente vê a vida é um espelho da nossa própria vida. A nossa lente é um espelho. E aí, te faço a pergunta: você prefere ser julgado sendo quem você é, ou você prefere ser julgado sendo uma pessoa que você não é? Porque
Porque ser quem você não é difícil, desgasta, a gente gasta energia, né, tem que ficar pensando demais, se controlando, onde vai pisar, como é que vai fazer, como é que vai falar. E ser você é muito mais fácil, porque é só simplesmente ser. Você vai ser julgado do mesmo jeito. Um você vai ter dificuldade, né, e o outro você não vai ter dificuldade nenhuma. Já que é pra ser julgado de todo jeito, melhor ser julgado sem ter dificuldade ou tendo dificuldade. Sem ter dificuldade é sendo você. Número 10. Tenha princípios claros para tomar decisões. Muitas vezes a gente fica muito preocupado porque não tem clareza. Então, quero muito ganhar muito dinheiro. Quero muito ter sucesso, cargo de liderança. Esse foi o meu pensamento durante a minha vida praticamente inteira. Só que eu não tinha clareza de como que eu quero ganhar muito dinheiro, porque não tinha conexão, né, com a minha essência. Então, eu ouvia falar, via status, por exemplo, meu sonho era trabalhar na embaixada americana. Por quê? Porque parecia que as pessoas que trabalhavam lá eram muito qualificadas e ganhavam muito bem. Era assim que eu enxergava as coisas. Então, isso sempre me causava dúvida. Será que é trabalhar aqui na embaixada americana mesmo? Será que não é passar no concurso público? Será que não é ir morar no Canadá? Né, essas 3 coisas, esses 3 pensamentos sempre estavam aqui na minha cabeça e eu não sabia que decisão tomar, o que fazer. E aí, às vezes, você toma uma decisão, tá, então vai ser currículo, vou mandar currículo. E aí às vezes até dá certo ou não dá, mas aí vem a dúvida quando não dá certo, né, quando não tá dando certo, você fica na dúvida: "Será que é isso mesmo? Será que eu não devo tentar o outro?". E isso tudo gera muita ansiedade. Então, você ter clareza de quem você é e de onde você quer chegar é fundamental. Hoje eu tenho clareza total. Quero ganhar muito dinheiro, quero ser referência, quero ser líder, nada disso mudou. Mas hoje eu sei como eu quero isso. E esse como faz total sentido para mim, porque está completamente aliada com quem eu sou, com o que eu sei fazer. Antes eu estava lá trabalhando na embaixada americana, fazendo algo que eu não gostava. E aí eu tinha que colocar muito mais energia nisso, era muito mais difícil de alcançar as coisas do que é hoje. Hoje, quando eu tento alguma coisa que dá errado, às vezes eu fico para baixo, eu me permito ficar ali no luto, ficar 1, 2, 3 dias ali, mas depois eu levanto e falo: "É isso aqui, não tem o que fazer, não tem mais dúvida. Mas e se eu tentar? Não, não tem isso. É esse o caminho, agora então eu vou isso aqui que eu tentei não deu certo, deixa eu tentar de outro jeito, deixa eu aprimorar, deixa eu resolver". Isso é autoconhecimento. Tenha autoconhecimento, se entenda, busque saber de você, o que é importante para você. 11, cuidado com o hábito da preocupação. E aí é aquilo que eu falei, né, a minha mãe, ela tá nesse lugar, mas não é culpa dela, não é porque ela quer, não é porque ela acha bonito. É porque virou hábito. E de repente esse hábito nem veio dela. É um hábito transgeracional. A mãe dela era assim. Quando ela era criança, a gente, quando é criança, a gente aprende, a gente tem os adultos como um espelho. Então a gente se espelha neles, tudo que nossos pais fazem é o que a gente faz. Nossos pais, nossos educadores, nossa família. Por isso que às vezes você vê crianças tão pequenininhas, elas falam uns negócios assim, você fala: "Gente, já aprendeu essa criança a falar isso?". Desde pequenininha já tá falando, eh, o sotaque, já tem o sotaque ali da cidade de onde mora. Por quê? Porque aprendeu a falar com os pais. Então pega o sotaque desde pequeno, desde criança. E aí quanto mais você vai fazendo, vira um hábito. Eu tenho esse hábito, o hábito da reclamação. Aliás, eu tinha, né, esse hábito. Por que que eu falei tenho e agora eu tô falando eu tinha? Porque eu tinha, porque eu não tenho mais, né, na frequência que eu tinha antes.
mas às vezes ele vem. E aí agora foi porque eu falei que eu tinha, porque quando ele vem eu: "Opa, sai daqui". Eu já vejo logo ele chegando, já falo: olha aí danadinho, olha só, chegando aí. É, tô te vendo, mas agora você não me pertence mais, não quero mais você aqui". E quanto mais o tempo passa, menos isso faz parte da minha vida, menos isso aparece. Preocupação é um vício mental, então é vício, você se preocupa com uma coisa e aí vem outra preocupação, vem outra preocupação, vem outra preocupação. Seu cérebro, a sua mente se viciou nesse comportamento, nesses pensamentos. Quanto mais você pratica, mais automático fica. Então isso vale para o contrário também, quanto mais você pratica a gratidão, mais automático fica. E é muito mais fácil ser automático, né, tanto que a preocupação vem, a reclamação vem de forma automática, você nem percebe, você não precisa de esforço nenhum para ela vir. Hoje você precisa de esforço para trazer a gratidão, mas daqui uns dias você não vai precisar de esforço nenhum para isso, e a vida fica muito melhor. Então, interrompa esse padrão de forma consciente, fazendo isso que eu falei, né, pensamento vem, opa, tá vindo? Isso é consciência. É você perceber ele chegando e falar: "Não, não quero". E aí agora a gente vai voltar lá para o segundo e terceiro, que são os meus queridinhos. Lei da probabilidade. Gente, presta atenção. Vou dar 2 exemplos que acontecem muito comigo em relação a isso. O que que a lei da probabilidade fala? É você fazer uma análise. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Lembra que eu falei que a preocupação é porque você não está vivendo no seu compartimento? Você está se preocupando com algo que pode acontecer no futuro baseado em informação que veio do seu passado? Esses dias estava eu tomando um belo banho de cachoeira e de repente eu pensei: "Meu Deus, uma cobra pode cair na minha cabeça", e me apavorei e quis sair da cachoeira. Por quê? Porque passou na televisão que uma cobra caiu na cabeça da mulher, picou a mulher morreu. Gente, honestamente, qual que é a probabilidade disso acontecer de novo? É 1 em 1 milhão. E eu só sei disso por causa do avanço da tecnologia. Por isso que somos pessoas extremamente ansiosas nessa atualidade, nessa geração, porque a tecnologia veio trazendo muita informação. Então a gente tem muito relato de coisa ruim que aconteceu antes, não era assim, precisava alguém chegar e contar. Só acredita que uma amiga da minha amiga, a cobra caiu na cabeça dela, ela morreu? Quantas pessoas são conhecidos dessa mulher? Pouquíssimas, para a quantidade de pessoas que sabe de fato da informação hoje. E aí, outro dia, eu estava na Amazônia, e eu sou toda corajosa, aventureira e tudo mais. E eu fui fazer uma imersão de 3 dias, uma viagem de 3 dias para um lugar lá na Amazônia, bem afastado. Então a gente pegou um barco e a gente fez uma viagem de mais de 8 horas de barco até chegar nesse lugar. Era Tinham várias ilhas. E aí um belo dia eu acordei e resolvi passear. E fui passear ali na orla do lago, e aí cheguei em um lugar, tinha uma árvore caída, eu sentei e fiquei lá. Passou, sei lá, uns 20, 30 minutos, o guia chegou lá. E aí ele falou pra mim: "Que você tá fazendo aqui? Você é doida? Aqui tem", acho que era tigre. Não, não era tigre. Leão? Ou era leão? Leão, era tigre. Acho que era leão, não era leão. Onça. "Aqui tem onça. Que você tá fazendo aqui? Aqui tem onça". E aí eu já tinha, né, o tempo todo estava se falando que tinha onça, que, né, a gente tá na Amazônia, tem cuidado com os bichos, etc, etc, etc e tal. E quando eu caminhei, que eu cheguei nesse lugar, eu já tinha feito a minha análise. E aí eu perguntei pra ele, tinha essa casa, né, que era um casal que morava lá nessa casa, e aí a casa tinha ali a pousada que recebia a gente.
E de frente, né, tinha uma outra ilha de frente, e dava pra ver que tinha uma casa, tinha pescadores que moravam lá também. E aí eu perguntei pra esse guia, falei: "Há quanto tempo essas pessoas moram aqui?", né, essas pessoas aqui onde a gente tem uma casa? "A vida toda". "Elas já foram atacadas por uma onça?", "Não". "Elas conhecem alguém que já foi atacado por uma onça?", "Não". "E lá na frente, elas já foram atacadas por onça?", "Não". "Conhecem alguém que já foi atacado por onça?", "Não". "E você nasceu aqui na Amazônia, né?", "Sim, nasci aqui na Amazônia". Morava isso em Presidente Figueiredo. "E você já me relatou que o seu pai é caçador. Ele já foi atacado por uma onça?", "Não". "Ele conhece alguém que já foi atacado por uma onça?", "Não". "E você, conhece alguém que já foi atacado por uma onça?", "Não". "Conhece alguém que conhece alguém que já foi atacado por uma onça?", "Não". "Então como cargas d'água que uma onça vai vir aqui e vai me atacar?". "Tá, mas pode acontecer". Eu falei: "Verdade, você tem total razão, pode acontecer". Só que a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Então por que que eu vou me preocupar com isso? Se acontecer, aconteceu. Entenda uma coisa, as coisas vão acontecer com você se preocupando com elas ou não. É por isso que é muito importante você entender a relação do medo real e do medo irreal. Se tivesse uma onça ali na minha frente, ou tivesse relatos de que pessoas haviam sido atacadas por onça naquela região, o meu medo teria coerência. Mas do nada eu achar que uma onça vai me atacar só porque eu tô em um lugar que tem onça, é burrice eu me preocupar com isso. É melhor que eu me preocupe com coisas que têm mais probabilidade de acontecer. Então, essa lei da probabilidade, meus amigos, quando aconteceu o negócio da cobra, que eu falei: "Ai meu Deus, vai cair uma cobra na minha cabeça", eu logo vim com isso na cabeça, qual que é a probabilidade de cair uma cobra na minha cabeça? É 1 em 1 milhão, então eu vou mandar essa preocupação pra puta que pariu, e vou ficar de boa aqui tomando meu banho de cachoeira. E número 3, que é o nosso último tópico aqui da noite, o último tópico abordado no livro, é: aceite o pior cenário e depois melhore. Então, você vai pensar aí qual que é a sua preocupação. Isso serve para qualquer coisa, qualquer tipo de preocupação, desde as menores até as maiores. E aí você vai pensar, vai escrever a sua preocupação, pra você conseguir enxergar ela ali com clareza. E você vai pensar: "O que de pior pode acontecer?". Então, imagina que a minha preocupação ser ter uma prova de concurso agendar marcada, imagina que a minha preocupação é não passar na prova. O que de pior pode me acontecer? De pior. O de pior que pode me acontecer é eu ficar sem dinheiro, passar fome, não ter dinheiro para dar de comer para minha família. Ou o pior que pode me acontecer, eu vou ter que ficar mais 1 ano morando na casa dos meus pais, vou ter que ficar mais 1 ano estudando. Pense no pior cenário que pode acontecer. E aí, você vai pensar que você está vivendo esse pior cenário. Esse pior cenário aconteceu, é hoje, é agora. O que que você vai fazer? O que que você pode fazer para melhorar essa situação? Qual que é a solução? Pensa nisso. Então, aceite o pior. Então você vai imaginar na sua cabeça você vai aceitar o pior. O pior é eu não ter dinheiro para colocar na boca dos meus filhos e eu vou me sentir muito vergonha, vou me sentir muito fracassado e a gente vai passar fome, vamos ter que ir para o sinal, vou ter que botar os meninos no sinal para vender, e aí a gente vai vender, e aí vamos arrecadar o dinheiro e com esse dinheiro desenha todo o cenário e aceita ele. Essas 2 são as minhas técnicas preferidas. Então, essa técnica, pensar no pior cenário e aceitar ele, né, e pensar o que que eu posso fazer para melhorar o meu pior cenário, gente, vocês não têm noção do quanto que isso elimina preocupações. E aí, vou passar um exercício para vocês. Quero que vocês pensem nas suas 3 maiores preocupações. Quais que são as 3 maiores preocupações que você tem hoje, na sua vida? Você vai escrever cada uma delas, você pode pegar
uma folha de papel para cada uma delas, escreve uma ali em cima de um, outro em cima do outro, em cima do outro. E embaixo você vai pensar nas possíveis soluções. Quais que são as possíveis soluções? Às vezes a solução é muito mais simples do que você pensa, do que você imagina. Às vezes tem solução. E aí você vai analisar justamente isso. Tem solução? Eu posso fazer alguma coisa em relação a isso? Ou não tem solução? Não tem nada que eu possa fazer, porque tem coisas que não tem o que a gente fazer, né, igual uma pessoa que tá com uma dívida alta e o banco diz que vai tomar a casa. Às vezes não às vezes você encontra uma solução, às vezes realmente não tem solução. E aí você vai precisar aceitar que a sua casa será tomada. E aí, nesse lugar, se esse for o caso, quero que você escreva todos os piores cenários possíveis. Aliás, não precisa nem ser todos os piores cenários, você vai escrevendo os piores, né, você vai escrevendo até chegar no pior dos piores dos piores, pega esse. E aí você vai fazer esse exercício de pensar na solução, como você pode melhorar esse pior cenário e aceitar ele. E analisar a probabilidade também, né. De disso acontecer. Se a probabilidade for alta, se a probabilidade for baixa, analisa a probabilidade primeiro. Se a probabilidade for baixa, você já descarta logo. Mas se a probabilidade for alta, então vamos colocar aqui no papel, vamos entender o que pode ser feito, qual que é o pior cenário possível e como que eu posso resolver o pior cenário possível, né. Não digo nem resolver, mas viver dentro do pior cenário possível. E eu encerro essa aula de hoje dizendo para você que ou você controla sua mente, ou ela te controla. E agora eu vou te contar por que que a qualidade do vídeo baixou, né. É porque meu celular descarregou. E eu não queria deixar de finalizar essa aula, então eu peguei o outro eu tenho um outro celular mais simplesinho, que é o celular da minha empresa, da Eficaz. Então é ele que eu tô usando aqui para finalizar essa aula. Se essa aula fez sentido para você, se você gostou do conteúdo que você viu aqui, curte, comenta, fala para mim quais foram os maiores insights que você teve hoje, qual que foi a maior virada de chave que você teve hoje, e se inscreva no canal.